Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 7 de abril de 2026, 19h40. Estamos iniciando mais um projeto da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócio em TI, que é o ciclo de palestras e oficinas do Lab Projota 2026, que é o nosso grupo de pesquisa da pós. O objetivo desse projeto é oportunizar aos nossos alunos a experiência de apresentar, através de uma palestra ou oficina, os seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua jornada. Então, para iniciar esse projeto, eu tenho a satisfação de apresentar um amigo e um aluno, que é o Jean Paulo Campos, que tem aí uma vivência de 12 anos de atuação voluntária no PMI, que ele vai estar falando hoje, passando por representações no capítulo Rio de Janeiro, América Latina e o PMI Global. Dentro esse período de tempo, dentro desse período, né, exerceu diversas funções, mas vale ressaltar a experiência como vice-presidente de filiação 2020-2021. Ele é líder dos voluntários português, né, 2022-2023, mentor de jovens empreendedores em 2024, vice-presidente de administração e finanças 2026-27 e certificado KPM e extensão universitária em gestão de projetos pela FGV. Então, Jean, te agradeço muito por você estar aqui conosco e estar fazendo essa abertura, né? Então, é o nosso primeiro aluno. Todos os nossos alunos têm aí, trazem uma bagagem muito grande, né? É notório que a experiência de vocês adquirida, ela traz um engrandecimento muito grande para o curso. E por que não vocês levarem essa experiência para os seus colegas e para a comunidade? Então, te agradeço muito, passo a palavra para você. Obrigado, Knaip. Olá, pessoal. Como o Knaip falou, né? Me chamo Jean Paulo Campos, sou amigo de vocês aqui do curso. Por um pequeno acaso, né? Tenho uma boa experiência na área do PMI, né? O que a gente vai conversar um pouco hoje sobre como isso se conecta, né? Teoria, carreira, networking na área de projetos. E especialmente voltado depois um pouquinho para sucesso de projetos, que é o que o PMI ultimamente vem conversando. É, Também gostaria de fazer alguns acordos aqui antes da gente começar com vocês, porque o que eu trouxe para a gente conversar hoje é um assunto bem amplo na área de PMI, ou seja, tem coisas aqui que já passaram, né, projetos, atuações, ações antigas, mas que vale a pena dar um contexto, dar um histórico para que vocês entendam o tamanho de PMI, que vocês entendam como o PMI foi, como que ele está sendo agora, né? Então, fazer esses acordos que muitas vezes vão vir em slides um pouco desconexos, né? O layout não vai casar muito, datas um pouco anteriores, mas tudo vai fazer algum sentido ali. E me comprometo a responder qualquer pergunta durante a apresentação, tá? Não sei se vão ficar muito tempo ali para algumas coisas no final, mas fiquem tranquilos de fazer isso também, porque se tiver alguma dúvida no caminho, eu puder já acrescentar ali no meio, a gente vai andando. E se eu já tiver alguma como responder isso no futuro da própria apresentação, eu vou citar. Beleza? Bom, galera, para a gente não perder muito tempo, vamos lá. Né? Primeiramente, né, o que é o PMI? Né? Assim, algumas pessoas já podem ter essa experiência, podem ter tido algum contato, ou saber, né, no próprio estudo da gestão de projetos. A gente conversou um pouco durante a própria disciplina, né? Passou por uma introdução, mas o PMI, né, o Project Management Institute, ele é uma instituição internacional que gere ali as boas práticas de gestão de projetos, né? Então você tem uma orientação, você tem ali até um guia orientador das boas práticas de gestão de projetos, mas o foco aqui também é que ele age como uma organização que tem capilaridade internacional, ou seja, tem vários capítulos que a gente chama mundo afora,
né? Por acaso, o Rio de Janeiro tem um capítulo PMI, então é onde o Knaip citou que eu também sou voluntário. E ele teve ali o início lá em 69, né? Aqui tem um pouco do histórico do que como vem acontecendo, né, o PMI. Muitas dessas informações acabam até se perdendo ali no tempo, mas eu pude resgatar algumas informações do próprio PMI para trazer para vocês. Curioso aqui que em 86 ó, é lançado o primeiro guia PMBOK, né? Não sei quantas essas informações, essas datas são relevantes assim, mas acho até, né, é curioso saber que essas coisas vão acontecendo e vão fazendo parte do que é o PMI que a gente vê agora, tá? Como eu estava citando, né, 2001 ali foi bem emblemático quando eu vi essa data de 2001 por causa do Global Accreditation Center. Estava conversando que quando o PMI, né, acredita uma instituição para representar de fato o PMI na gestão de projetos. Né? Lógico que deve ter ali um processo, uma parceria bem estruturada globalmente, mas é também interessante olhar por esse ângulo, já que a gente já está, não é, num curso de MBA na área de projetos. Bom, vamos avançando. Achei interessante trazer para vocês que o PMI ele passou por todo um rebranding, toda uma renovação quando se trata de instituição, né? Por acaso aqui a logo estava aqui azul e branco e depois eles foram para outras cores, né? Um outro formato. Vocês vão ver que durante a apresentação tem várias dessas formas que têm um significado cada uma, mas marcou muito bem essa virada de chave da época de agilidade, quando o PMI estava sendo muito taxado como uma parte de gestão tradicional de projetos e não e perdendo aquela onda, né, da agilidade, da gestão ágil e tudo mais. Então, o PMI deu essa virada, percebeu que estava sendo muito estigmatizado nesse sentido, apesar de não ser uma realidade, né, porque a agilidade já vinha sendo discutida, mas talvez não amplamente, não da melhor forma, não da melhor maneira, mais eficiente de ser abordada. Então, o PMI teve essa disrupção de passar por esse rebranding com o objetivo de mudar muitas coisas, inclusive a forma de abordar a própria gestão, né? Então, trazendo um pouco mais para cá até 2025, a gente passou por um processo de que o PMI trabalhou a regionalidade, ou seja, fez a estruturação, por exemplo, do Latin American, que eles chamam de LATAM, né? Antes você não tinha uma representação assim global, e aí você aqui no Rio de Janeiro tinha um contato esporádico com o PMI global. Então, ali por e-mail, né? Aquela coisa sempre em inglês e tudo mais. E esse foco regionalizado, você começou a trabalhar com pessoas na América Latina, na língua aqui do seu país, né? No caso nosso, português, no caso de países da América Latina, o espanhol e tudo mais. Então, isso foi sendo algo revisto pelo PMI, né? Então foi interessante porque aí teve todo esse um trabalho de, por exemplo, passar pela pandemia com atuações sempre remotas e depois ter essa retomada do presencial em 2022 e aí muito forte nos 2 anos seguintes de presencial, porque o pessoal estava com esse desejo de voltar a se encontrar de fato, né? Foi onde ali dentro da pandemia que a gente teve muitos eventos virtuais e a consolidação dessas plataformas, inclusive aqui a gente está conversando, né, de uma delas, mas isso enraizou muito bem o contato. O PMI até hoje preza muito por esse contato presencial de troca de conhecimento, né? Apesar da gente saber que é muito difundido o remoto. E o trabalho, na verdade, voluntário, ele também é muito mais remoto do que presencial, mas quando se fala de eventos, a gente foca bastante no presencial por causa dessa troca mais física, mais próxima. Bom, então dando uma ideia, né, de comunidade global, trazendo para vocês alguns números aqui que podem não ser, né, tão relevantes assim quando a gente fala de Rio de Janeiro, mas para a gente começar a entender, né, que não é só uma coisa de Rio, de localidade, assim, um movimento muito maior do que a gente pode imaginar.
ali na casa de mais de, agora, né, já deve ter mais de 13 mil voluntários, 306 capítulos são dados de janeiro de 2025. Então, é uma instituição ali realmente global que abrange muitas pessoas, mais de 700 mil filiados, né? O filiado é a pessoa que ela, de fato, se filia, né, participa da comunidade, do PMI. A gente vai chegar um pouquinho lá na frente sobre isso. Bom, então para a gente entender assim como que se dá essa atuação, o PMI ele trabalha sempre com voluntariado, né? E aí a gente faz essa pergunta aqui: quem são os voluntários do PMI? Né? Então você tem um corpo muito maior ali, mais de 50% de voluntários de capítulos. E aí você tem, como eu dei já o exemplo, né? PMI Rio de Janeiro, você tem o PMI Peru, você tem, né, na Europa, você tem Ásia, você tem China ali, especificamente, né? O PMI dá uma separada porque é um mercado muito grande. Você tem ali na Europa e nos Estados Unidos, então você tem toda essa parte divisória de voluntários de capítulos e de contribuintes individuais e do próprio board de diretores global. Então você tem uma parte dividida nesses capítulos dessa maneira. São muita gente. E você tem essa oportunidade, né, como o Knaip acabou citando, né, de algumas experiências que eu tive, e a gente vai passar por elas também, mas de ter tantas experiências ali no Latinoamérica como globalmente. Então é muito interessante passar por isso e ver que a gestão de projetos ela está sendo até exercida de maneiras um pouco diferentes. Né? A gente está falando do mesmo PMBOK, mas está falando de estrutura de países diferentes, estruturas de sociedades diferenciadas. Isso acaba te trazendo também uma carga de experiência, de networking, de carreira bem interessante, né? Já que a gente está falando aí disso tudo, né? De como permear a teoria, carreira e networking na área de projetos. Então, trazendo um pouquinho do engajamento de voluntários aqui, né? Como eu citei, são 21 mentores regionais. Então, a gente tem uma pessoa, né, um brasileiro lá, que é o Sérgio Mota, referência para a gente na América Latina. Tá? Mais de 500 voluntários desenvolvendo normas e standards baseados em português, né? O português hoje, ele é uma língua bem importante para o PMI, né? Um tempo atrás a gente não tinha PMBOKs e livros e standards traduzidos para a língua portuguesa, né? E hoje isso já é bem, muito bem visto. Quando você começa a trabalhar um standard, ele já entra como uma das línguas que vai receber tradução, né? Isso é bem bacana também. Um tempo atrás a gente não tinha. Bom, então para dar o tamanho aqui da América Latina, a gente está falando de 45 capítulos, né? Que a gente chama de chapters. E aí a gente tem 15 capítulos do Brasil, né? Com certeza, quando você olha para a América Latina, é o maior grupo, né? Em quantidade de capítulos, ali o país, na quantidade de pessoas e filiados mais importante. Argentina com 3 capítulos, Chile, Equador e tudo mais. México ali com 5 capítulos também. E o Peru, inclusive, sempre cito o Peru quando eu vou falar da América Latina, porque eles acabam ganhando até muitos prêmios, né? Muitas premiações de excelência, de qualidade, é bem interessante. E o próximo evento regional da América Latina, que eles chamam de Leadership Institute Meeting, vai ser lá, vai ser em Lima, no Peru. Então, é interessante, vai ser agora em agosto. Bom, essa aqui é a estrutura, né, para quando a gente está falando de Latinoamérica, então quis trazer para vocês esse organograma para mostrar de fato que existe tudo um trabalho, né, que dá suporte ao PMI, que dá suporte à atuação que a gente realiza no capítulo, e daqui a pouquinho já estou chegando muito bem no que a gente de fato faz dentro do capítulo, né, para ter esse suporte tão grande ali de América Latina. Mas vocês veem aqui no cantinho inferior esquerdo, né? O Sérgio Mota está escrito ali Brasil, né? Então ele é ele é o mentor regional Brasil dessa área. Você tem outras pessoas ali, né? Norte, Sul, German, Rolando. E o nosso ponto focal sempre, cadê ele? Sempre com a gente sempre conversa diretamente ali com o Daniel Falcão e a Diana Vitor, né? É a Chapter Engagement Partner, que é a Diana, e o Chapter Operational Analyst, que é o Daniel.
Então, essas duas pessoas ficam muito mais próximas de nós. O Daniel, se eu não me engano, mora no Nordeste, ali acho que na Bahia, ou no Ceará, não lembro de cabeça. Mas a Diana, inclusive, é aqui do Rio de Janeiro. Normalmente, quando a gente faz algum evento um pouco maior, ela está até presente nos nossos eventos aqui do Rio, que é um privilégio, na realidade. Bom, quis trazer essa imagem, né? Ela é bem emblemática, eu já conheço essa imagem há quase 10 anos no PMI, mas para exemplificar que essa atuação da jornada voluntária no PMI, ela pode ser feita de diversas formas diferentes. Então, você tem ali quem começa com participação em time de projetos, você tem como participar em comunidade, né, de práticas ou times regionais. Você pode começar de onde você quiser, né? A gente vai passar por algumas instituições do próprio PMI aqui, mas a ideia é que a gente pode ter várias atuações. Como vocês também, o Knaip até citou um pouco, mas eu vou até falar do meu histórico no PMI, mas assim, você vira um vice-presidente, depois você volta a ser membro de equipe, você participa como gerente de projeto, isso não quer dizer muita coisa. Você tem uma carreira longa de voluntariado, você acaba atuando de várias frentes. Não necessariamente você é uma ascendência só para cima e além, né? Você entra ali nos projetos que você tem aptidão, que você gostaria de contribuir, né? Então, e isso acontece, né? Vocês vão ver ali quando eu começar a falar um pouquinho. Eu não falei de mim de propósito, mas quando a gente falar um pouquinho ali da minha trajetória no PMI. Bom, aqui só para exemplificar todo o suporte que a gente recebe, não? Então, por exemplo, programas de webinars, né, reunião de planejamento voluntário, esse trabalho de guia para líderes de capítulo, ou seja, tem todo um trabalho focado em como que o PMI capacita essas pessoas, esses profissionais. Né? Então, por exemplo, o que se espera de uma liderança quando você está falando de PMI? O PMI tem toda essa capacitação, tem toda essa cartilha, né? Você vê de uma forma como, por exemplo, uma liderança servidora, né? Um voluntariado servidor de você estar, de fato, fomentando as próximas pessoas, as próximas lideranças e tudo mais, e como que isso te enriquece de experiência, né? Tanto na área, de projetos, porque você vai estar lidando com outras pessoas e projetos ali, como na parte estratégica, como na gestão, e você vai tendo todo esse suporte, né, do PMI, como eu estou colocando aqui. Até ali no cantinho, né, cursos on demand, por exemplo. No final, eu trouxe ali um leque de capacitações para exemplificar para vocês isso também. Então, você tem vários suportes da parte de cursos também e eventos. E aí, falando de capítulos do Brasil, né, eu já tinha citado antes, né, somos 15 capítulos, esse aqui é o apanhado, né, do logo de cada um, né? Isso aqui já veio nesse rebranding, né? Vocês podem até perceber, por exemplo, que o Rio de Janeiro, ele tem ali a marquinha do Cristo Redentor e cada estado tem uma marca específica, né? Uma logo específica dele ali representando a regionalidade. Nós somos 15. Tô até procurando o PMI Amazônia aqui, que é bem pequeno em quantidade de pessoas e é bem novo também. Bom, então trazendo um pouco da parte de propósito do PMI, esse aqui é o que eles trabalham como uma frase, do propósito, né? Nós maximizamos o sucesso de projetos para elevar o nosso mundo. Então, traz esse compromisso, né, com o aumento da consciência coletiva, de ser tipo servindo uma comunidade apaixonada por projetos. Então, trabalha toda essa visão de, por exemplo, sucesso de projetos. O que que é isso, né? A gente vai também um pouquinho falar sobre a visão do PMI de sucesso de projetos, que é um pouco diferente do que só entrega, do que só qualidade, do que entregar todo o escopo, né, de fazer todo um plano de projetos ali, e aquilo nunca dá errado, você não revisitar. A gente, inclusive, passa por tudo isso quando está estudando aqui, como, por exemplo, no MBA de gestão de projetos, né? Mas o que é interessante é que essa frase, ela resume, né, e potencializa tudo que o PMI se propõe a fazer.
Então, quando a gente está falando, por exemplo, de planejamento estratégico, a gente chega no a partir do rebranding, né? Nos valores de cultura do PMI. Então, estou dando esse contexto para a gente chegar, né, de fato, ali num pouco da minha própria experiência, mas isso é bem importante, porque quando você está trabalhando visões diferentes, projetos, propostas de projetos ou coisas que você tem interesse de trabalhar na área, eles sempre tentam encaixar essa visão dentro dos valores de cultura do PMI. Então, quando, por exemplo, você tem uma chamada de artigos, um trabalho de premiação de projetos, você tem sempre essa pergunta de qual o valor que esse projeto seu, esse programa, essa estratégia, ela representa. É o pensar grande, é o seja curioso, é o junto podemos, né, que eles chamam de Together We Can. Então, ele está sempre olhando para esses cinco valores, o que representa, na minha opinião, muito bem um pouco do PMI. Né? Somos fáceis de lidar, criamos senso de genuíno de pertencimento, né? Ser profissionais curiosos por natureza, né? Olhar localmente, mas pensar globalmente. Então, tem várias coisas envolvidas dentro do que eles chamam desses cinco pilares de valores de cultura do PMI. E aí, então, aqui de novo eu trouxe essa frase novamente, mas aqui embaixo para falar um pouco de outras vertentes, né, do PMI. Então, a gente tem o PMI Educational Foundation, que eles chamam, né, o PMI EF. E eles trabalham na parte mais de educação, né, para a juventude. Então, eles têm até essa linha de trabalhar de 14 a 24 anos. Então, é bem focado para essa parte de educação. Tem cartilhas disso, tem abordagens de como lidar com gestão de projeto nas escolas, por exemplo, né, para você ter os alunos ali ainda no ensino regular, entendendo muito bem o que são projetos, para depois você fazer com que esse entendimento seja uma coisa perene, uma coisa normal, uma coisa normalizada dentro da atitude dele. Então, ele vai sempre pensar projetizadamente, né? E o que vai facilitar algumas coisas, né? Então, o PMI Educational Foundation tem esse propósito em si e tem também o Without Borders, que eles chamam, né? Project Management Without Borders, que é o Sem Fronteiras, ele que trabalha na parte de non-profits, que eles chamam, né? Nas ONGs, né? No impacto social também. Então, essas duas frentes trabalham voltadas para o Social Impact, que é o trabalho de impacto social, programas de impacto social do PMI. E isso é bem forte, inclusive. É muito interessante. E aí, sendo bem sincero, né, a gente vê projetos muito mais robustos fora do Brasil do que brasileiros, tá? Nessas partes de impacto social. Inclusive, na Europa, por exemplo, tem muitos programas maravilhosos dessa vertente também, que aqui no Brasil a gente também tem, né? Mas lá fora você tem um vulto maior, né? Uma propaganda maior, um marketing maior dessas ações. É uma coisa um pouco mais robusta, até porque as empresas fazem esse apoio institucional ao próprio PMI, Without Borders ou Educational Foundation também. Que eu acho que deveria ou poderia ser uma realidade aqui no Brasil também, ou no mesmo tamanho, proporcionalidade de lá de fora. E aí, trazendo um pouco para complementar a visão, né, do Educational Foundation, eles trabalhavam um tempo atrás, e aí entra aqui aquela parte que eu falei que eu vou trazer algumas coisas que já acabaram, mas para dar um contexto histórico no PMI, que é o Discipline Agile também. Então, no Discipline Agile, eles trabalham como se fosse uma visão de kit de ferramentas, onde você tem metodologias, tem métodos diversos, e você acaba escolhendo a sua melhor ferramenta de acordo com o projeto, o programa, a ação que você vai realizar. Então você tem várias escolhas para fazer e você se adequa àquela melhor para o seu projeto ou para a sua abordagem. Né? Isso ou chamavam de disciplina agile. Isso não é mais uma coisa em separado do PMI, mas eles aglutinaram essa visão dentro do PMBOK, dentro das boas práticas de projeto. Tá?
E eles tinham também o Brightline, né, que era uma visão um pouco, como eu posso dizer, pós-PMI, né? É uma visão um pouco mais para as empresas, né? Você sai dessa visão de gestão de projetos e você vai para um C-level mais estratégico, né? Mais voltado para o B2B, e aí você entra nessa parte de Brightline. Isso também perdeu esse nome, mas essa abordagem ainda permanece. E aqui só para trazer algumas empresas que fazem parte do que eles chamam de Global Executive Council, né, que é o Conselho Internacional. Essas empresas às vezes se reúnem aí anualmente, coisa desse tipo, para estar trabalhando a visão de projetos via PMI, né, globalmente. Esse tem aí empresas como NASA, né, o UA, enfim, só uma curiosidade rápida. E aqui eu escolhi trazer esse que eles chamam de Pulse of the Professional, mas escolhi especificamente trazer um pouco mais antigo, de 2019, para dar essa noção de como que o PMI olha para frente e com muito cuidado. Então, por exemplo, nesse Pulse of the Professional, né, que é uma pesquisa global anual que eles realizam, de 2019 aqui no, especificamente, eles colocaram ali 80%, né, das respostas voltadas à questão de que a IA vai modificar o trabalho nos próximos 5 anos. Então, quando você olha para 2019, 5 anos para frente, é o quê? 2024, 2025 ali no máximo. Então, não só acertou, foi bem eficaz na pesquisa, como a gente olha para trás e consegue ver de fato que esses pulse, essas pesquisas são muito interessantes e elas são realizadas anualmente e tem às vezes o foco na carreira, o foco em saber para onde que vai a área de gestão de projetos, para onde que está olhando, né, esse caminho. Então, achei curioso já em 2019 aqui eles trazeriam uma visão de inteligência artificial, onda que na realidade a gente não está nem mais surfando, a gente já está ali no normal, né? Quem não utiliza inteligência artificial hoje está perdendo e muito. Bom, então trazer um pouquinho da descontração, que é participar, né, desses eventos, dessas oportunidades do PMI. Aqui estão, por exemplo, o PMI Rio Summit, que é o encontro do Rio de Janeiro que a gente realiza, e várias outras, aqui pessoal do PMI Rio de Janeiro fazendo um trabalho de desenvolvimento de lideranças e tudo mais. Aqui no canto superior direito é a equipe de diretores que participam. E reforçando, né, que o PMI foi e sempre será formado por voluntários. Isso é bem importante para todo mundo que participa do PMI. E aí eu brinco, né, que existe de fato um organograma, um presidente, um vice-presidente, o gerente do programa, o gerente do projeto, as equipes, mas são todos voluntários. No final do dia, a gente tem sempre que ser flexível com o trabalho, com essas abordagens, para saber que a área tem que trabalhar e que a gente tem outras prioridades no nosso dia a dia também, que não é só PMI. Então tem que ser mais harmônico com tudo isso. E aí, como eu falei, trazendo um pouquinho da trajetória, né? E quando a gente estava falando justamente dessa conexão de carreira, procurei trazer um pouco rapidamente minha trajetória no capítulo. Quando a gente está falando. Eu comecei lá em 2014, né, no PMI, na área de gerência de projetos. Então, trazendo uma linha do tempo para cá. Eu tive essa experiência de passar por várias frentes e estruturas de projetos. Então, quando a gente está falando de gestão de conhecimento, por exemplo, hoje, profissionalmente, eu atuo como um gerente de conhecimento, não, que é uma vertente dentro da área de gestão, né? Trabalho com gestão de conhecimento na minha empresa hoje. E basicamente trabalhei com isso lá atrás, né, em 2017 para 2018, e tive a consolidação desse conhecimento dentro do PMI também. Tive a oportunidade de trabalhar na liderança de um comitê de tecnologia e inovação,
que foi criado nessa época, e aí, né, trazendo esse gancho da carreira e networking, foi muito importante aprender essas características, essas habilidades e competências lá atrás, para hoje olhar para trás e falar, pô, talvez eu só tenha esse cargo, essa função hoje aqui na minha carreira, porque eu tive essa oportunidade aqui no PMI lá atrás, né? E essas coisas foram acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente chega aqui em 2022, em plena pós-pandemia, fui trabalhar na parte de juventude, onde o Knaip ali citou que eu trabalhei com equipes da América Latina, algumas ações voltadas à juventude e tudo mais, e foi consolidando um pouco essa parte de gestão de pessoas, né, nas minhas competências. E eu sempre trabalhei muito próximo a pessoas na parte de filiação, ou seja, dar boas-vindas para a galera que está chegando, trabalhar todo esse contexto de pessoas dentro do PMI Latinoamérica e do Rio de Janeiro também. E aí desagou que, né, atualmente eu estou nessa posição de vice-presidência de administração e finanças, trabalhando um pouquinho mais no back-office agora, né, um pouco na parte de finanças e aprendendo bastante, né? Foi até um desafio, não tinha muitas habilidades nessa área, mas estou gostando de consolidar esse tipo de coisa. E eu vejo que o PMI, no trabalho de voluntariado, é um pouco disso também, é um pouco de você se colocar nesses desafios e saber com que isso vai se conectar com a sua carreira, com seus propósitos de vida, um pouco lá na frente e como que isso vai acabar fazendo sentido, tanto no presente como no futuro. Então, eu queria só trazer essa parte dessas conexões que foram importantes para mim também. Galera, eu tô falando pra caramba também já. Não sei se vocês querem dar contribuir ou perguntar alguma coisa, senão eu vou tocar no bar. Porque a gente, como eu falei, trouxe muita coisa pra gente falar bastante de PMI e não deixar nada de fora, tá? Já só fazer uma ponte, né? Quem quiser fazer alguma fala, alguma pergunta, vocês podem levantar a mãozinha que a gente libera aí o acesso, tá bom? Vamos lá. Já a coisa tá ficando boa. Vamos lá. Bom, pessoal, então basicamente eu trouxe aqui, um pouquinho depois de falar um pouquinho de mim, trazer um pouco de um trabalho que eu fiz no programa de desenvolvimento de líderes no PMI. E aí, por isso que eu falei, né, que ia falar um pouquinho de como que a teoria se conectava ali com carreira, né, e com propósito, de futuro. Então, aqui nesse programa, a gente tinha algumas perguntas, como por exemplo, como você pretende aplicar as habilidades e competências desenvolvidas no PMI, né? E aí eu fui elencando ali nessas três vertentes, liderança e legado. Aí você se pergunta, o que eu sei e quem pode me ajudar em alguma coisa? Então, são perguntas bem fortes se a gente parar para pensar, né? A gente não costuma parar para pensar o que eu sei. Peraí, quais são as minhas habilidades, meus pontos fortes e meus pontos fracos? Quem pode me ajudar a desenvolver meus pontos fracos e quem pode potencializar meus pontos fortes? Então, você parar para fazer essa reflexão era interessante, foi interessante lá atrás também. E quando a gente está falando de construção de confiança, quebra de crenças limitadoras, ou seja, o que eu mais tinha que trabalhar aqui era fato da minha própria idade, né? Eu sempre comecei muito novo no PMI e sentava em mesas que normalmente eu não estaria sentado, mas as pessoas queriam me ouvir também. Então foi interessante ir quebrando essas crenças limitadoras em mim mesmo, né? E empoderamento e participação, ou seja, tentar sempre estudar a teoria, estar sempre, né, pautado no que o PMI falava e no que era de boas práticas de projetos, para estar contribuindo, né? Acho que essa era o forte na minha cabeça na época, né? Contribuir para que de fato aquilo que eu tivesse falando ou apoiando fosse interessante para todo mundo. Escuta ativa e presença, né? O acompanhamento e desenvolvimento de objetivos, ou seja, comecei a identificar que as pessoas se você só executar numa equipe, aquilo vai sair, vai dar certo, ok, mas
quando você está falando de uma estrutura ou de uma organização como o PMI ou como o Capítulo Rio de Janeiro, você tem que fazer esse acompanhamento, é muito interessante, de você ter esse histórico de como que as coisas foram desenvolvidas, qual foi o planejamento, qual é a justificativa desse projeto, né? Quem trabalhou, o que realizou, qual foi o processo estabelecido. E aí, quando, né, percebe, quando eu estou falando tudo isso, a gente começa a colocar competências atreladas à gestão de projetos ali embaixo, ou por trás disso. O que é gestão de conhecimento, que é gestão de processos, né? A próprio ciclo, né, de projetos também. Então eu fui desenvolvendo muito disso nessas participações. E aí eu nunca mais me esqueço que alguém tinha colocado no programa de desenvolvimento isso aqui que está escrito aqui embaixo. Se você está nervoso ou com receio, é sinal que você se importa e está comprometido. Ou seja, você vai estar sempre dando um pouquinho do seu melhor, tentando levar a tua equipe ou as pessoas que estão se importando com o que está acontecendo. Não que isso não tenha sido desesperador, né? Trazendo um pouquinho aqui da minha participação lá naquela época desse programa de desenvolvimento de lideranças, porque na realidade depois veio essa outra pergunta, que é como você pretende aplicar as habilidades e competências desenvolvidas aqui na sua carreira profissional, né? Então, não só no PMI, você está olhando para a aplicação na carreira, né? Ou seja, está falando de legado e inspiração, né? Não se orgulhar de estar correndo. É uma coisa que eu sempre evito de citar, né? Nunca mais me esqueço que o Lélio, que foi um dos fundadores do capítulo, falou isso. Que eu não gosto quando um gerente de projeto fala, poxa, tô na correria. Pô, se você é um gerente de projeto, você não pode estar na correria. Gestão de tempo faz parte das suas habilidades e competências, né? Então, isso sempre já anotei aqui, nunca mais vou me esquecer. Acompanhar ideias e resoluções de problemas, né? Como um gerente de projeto, você está sempre sendo confiado em resolução de problemas. Aquele cara, pessoa que está confiando-se que vai olhar de uma visão diferente, que vai acompanhar algo diferente, que não vai perder ideias boas, ideias ruins, e vai fazer todo esse acompanhamento e resolução. É, Então, quando estou falando de, por exemplo, de rituais, as prioridades começam a ser respeitadas, ou seja, quando você olha para a gestão de projetos, tem certas coisas que se você realizar daquela maneira, a probabilidade de você ter um sucesso no que você está trabalhando é alta. Então, comecei a visualizar esse tipo de coisa também. E a questão da manutenção da gestão à vista, ou seja, tudo que a gente for fazer baseado em dados, baseado em informação e deixar isso claro. Porque, como nessa época aqui eu não estava no board, ou seja, na parte de vice-presidência que tomava a decisão, eu era o responsável por passar a informação dos meus projetos e programas para o board do PMI Rio de Janeiro. Ou seja, se eu não passasse uma visão estruturada, com informações, com dados relevantes, aquilo não ia para frente. Então, foi outro aprendizado aqui, né? E essa parte de escuta ativa e presente, que já era da anterior também, é um pouco da questão de você olhar para o PMBOK e saber que é um orientador e não uma regra, né, escrita em pedra. Você pode olhar e eu olhava, por exemplo, para a parte de ágil e sabia que tinha que fazer no trabalho com a minha equipe umas reuniões diárias, mas aquela reunião diária que o Scrum preza, daquele formato eu não conseguia fazer. E por quê? Porque a minha equipe não tinha experiência em projetos, porque a minha equipe não entendia o ágil muito bem. Então, qual era o meu papel? Era facilitar a reunião diária, ou seja, adaptar a reunião diária para o momento que a gente estava. Então, algumas dessas coisinhas que eu fui pescando no PMI e trazendo para a carreira profissional. Naito, como é que a gente está de tempo? A gente tem até que horas aí? Vamos lá. A gente tinha falado em torno de meia hora, 40 minutos, né? Uhum. E abrir 20 minutos para pergunta. Vamos lá. Está Então, a gente dentro do tempo. tem o quê? Até 8h30? Pode ser. E aí depois a gente abre para perguntas.
Beleza. Bom, galera, então, falando um pouquinho mais especificamente de um pouco de números do PMI Rio de Janeiro, e saindo um pouco dessa visão do global e da América Latina, trazer para vocês que o PMI global foi fundado em 69, mas o Rio foi fundado em 99, né? Eu citei aqui o Lélio, que é um dos fundadores do capítulo nessa época. Parte curiosa e bem importante que a idealizadora da ideia de fundar um capítulo no Rio de Janeiro foi a Ana Belmonte, né? E ela que fez essa questão de ligar para o Lélio, ligar para os outros fundadores e montar esse time. A Ana Paula Belmonte, que foi, inclusive, keynote, né, que a gente chama de palestrante do nosso evento de encerramento do ano passado. Muito bem trabalhado, inclusive. Hoje em dia o capítulo tem mais de 1.000 membros, mais de 100 voluntários também ativos, eu, inclusive, um deles, né? Então, só para vocês terem uma noção do tamanho do capítulo Rio hoje em dia. Esse aqui é um organograma rápido de como estão estabelecidos os times, né? A gente tem a nossa presidência, que é a Daniele Pauliello. Ali embaixo você tem duas vice-presidências, né? A minha vice-presidência de administração e finanças e a vice-presidência de operações com diretorias abaixo. Aqui eu não trouxe a linhagem, a linha completa, né? Porque, por exemplo, cada linha dessa, controladoria, tecnologia e tal, é uma diretoria. Cada diretoria tem projetos e programas abaixo. Então, vamos supor, na controladoria você tem ali 4 projetos abaixo. No PMO você tem 3 projetos abaixo. Então, é uma série de voluntários ali. Então, dentro desse organograma tem mais de 120 voluntários atuantes, e essas aqui são as lideranças dessas áreas. Jean, Tá? só fazer uma ponte. Eu Diga. acho que com o tempo a gente vai tomar conta do PMI Rio, né? Aí Ah, nós é, já né? temos E tem você ex-alunos como aqui, né? vice-presidente, a Ângela, o, o Nicolazão, pelo menos assim, pelo que eu estou vendo aqui, são três, né? Se bobear, tem mais aluno nosso aí. Sim, e tem alunos que trabalharam com a gente, como a Ariane, né? Como o Matheus. Isso, foram meus orientandos. Exatamente. Bom, só para trazer então para vocês, né, que essa galera tem a gente faz pesquisas constantes com os voluntários, esse pessoal, né, pretende estar desenvolvendo suas habilidades, pretende continuar atuando como voluntário e tudo mais, e a gente está sempre olhando para esse tipo de coisa. E uma coisa interessante para trazer para vocês é que o próprio capítulo Rio de Janeiro tem uma parte chamada Student Club, né, que trabalha com estudantes de graduação e pós. Ou seja, é como se fosse um capítulo focado para estudantes. E todo mundo aqui, na verdade, se inclui na parte de ser estudante de pós, né? E onde você tem essa experiência prática de trabalhar com projetos de verdade, trabalhar com o desenvolvimento dessas ações como se fosse um espaço seguro, né, para o erro, para a falha, né? Você não está no seu trabalho, você está ali dentro de um espaço onde a falha ainda é permitida, né, até certo ponto. Lógico, todo mundo tem suas responsabilidades, às vezes projetos grandes e importantes, mas ainda assim, né, é um student club como o nome mesmo diz. Então é interessante. Deixei também QR codes aqui, a apresentação vai ficar gravada, inclusive, e tudo mais. Então, só para trazer como um benefício também do PMI. Bom, então, como eu falei, né, a filiação trabalha. Existe uma filiação no PMI, né? Ou seja, ah, existe uma série de benefícios para você estar afiliado e você paga essa filiação anual, né? E eles têm diversas formas de fazer isso. Por exemplo, estou trazendo bem abertamente, né, para todo mundo, que a filiação profissional gira em torno ali de R$ 730, e você tem uma série de benefícios atrelados. E estudante, você paga R$ 202 anual para ter também uma série de benefícios iguais, inclusive, do profissional. E aí todo mundo com e-mail institucional, com a declaração de matrícula e tudo mais,
é feito dessa maneira, como estudante aqui. Inclusive, alguns amigos também aqui do curso já se filiaram ao PMI, inclusive. Quando a gente está falando, por exemplo, de um grande benefício, a gente está falando de acesso ao PMBOK. Né? O PMBOK, a parte, o livro físico é bem mais caro do que R$ 202, e já a filiação, você já paga a filiação, paga muito menos que o livro e já tem acesso. Inclusive, a versão até digital. O PMI, hoje em dia, até disponibiliza como o PMBOK como se fosse uma grande enciclopédia pesquisável dentro do próprio site deles. Depois a gente pode até olhar lá, mas para trazer o ponto bem claro para vocês, existe um valor a ser pago para filiação ao PMI. Como voluntário, a gente pode até atuar sem ser filiado, né? Mas existe claramente uma diferença de acesso a benefícios, né? Alguns benefícios você só vai ter como filiado. Então, eu trouxe para relembrar que o PMI está sempre olhando para a questão de empoderamento de jovens e impacto social. Isso aqui é muito claro para o PMI. E para trazer um pouco de perspectiva de histórico, né? Eu trouxe dois projetos que eu fiz parte, quando a gente está falando de juventude. Tem o PMI Latam Changemakers. Então, a gente está olhando aqui para jovens mesmo de escolas que estão trabalhando atividades empreendedoras, e nós, como gerentes de projetos, estamos dando a visão para eles de estrutura de projetos, para eles estruturarem suas propostas empreendedoras e apresentarem aqui nesse Change Makers Initiative. Então, foi bem legal, né? Quando eu participei, agora eu não lembro o ano, mas que foi 2023 ou 24, a equipe do Brasil ganhou a iniciativa que foi lá no Uruguai. Foi bem legal, a galera ali de 14 e 16 anos, assim, muito bonito de ver, muito interessante mesmo, bem legal. E também o programa de desenvolvimento Next Gen, que eles chamam, né? Que eram jovens, mas eram jovens, né, ali na parte de adolescente, jovem adulto, né? Ou seja, que estava trabalhando os primeiros anos na gestão de projeto, o finalzinho da graduação ligado à primeira experiência de carreira. Então, o PMI estava olhando muito para essas primeiras experiências de gestão de projetos desse pessoal. Inclusive, a gente fez até um guia completo de atividades que podem ser realizadas e tudo mais. Então, era bem interessante. Vocês reparem até na data, por exemplo, 2021. Aqui era o auge da pandemia, então o PMI estava muito se preocupando de que experiências seriam essas, virtuais, inclusive, que esses jovens teriam com a gestão de projetos. E aí, galera, prometo que eu estou finalizando e falando um pouquinho da parte de sucesso de projetos para o PMI. Vou até dar uma aceleradinha aqui para a gente não perder muito. Então, o PMI de fato olhou para isso e fez uma pesquisa ampla, né, global, olhando para que de fato que as pessoas achavam ou que o mercado via como sucesso em projetos, porque tudo caminhava-se para uma visão que não era só entregar com qualidade, com escopo fechado, com tudo aquilo que se planejou. Isso não se traduzia mais apenas dessa maneira, né? Então, mais de 150 entrevistas conduzidas e tudo mais, tudo para dar um aspecto aqui da pesquisa, e chegou ao seu entendimento, né, de que projetos bem-sucedidos entregavam um valor que justifica o esforço e o gasto. Ou seja, que o valor que se entrega é maior do que o esforço mais o gasto empregado naquele projeto. Isso é um pouco difícil de se traduzir em números, mas eu prometo para vocês que, de fato, o PMI trouxe uma metodologia atrelada a como contabilizar o sucesso em projetos. Lógico, eu não vou chegar aqui com essa matemática agora, mas existe um cálculo, né, feito para você olhar para sucesso de projetos dessa maneira. Só que também, além desse cálculo, ele trouxe um método, um olhar de como que isso se traduz. Aqui é um relatório que fala tudo completamente sobre o que eu estou abordando de sucesso de projetos, tá? É, eu peguei exatamente o próprio slide da apresentação do PMI e trouxe aqui para vocês. Esse é um relatório completo. Eu não sei se ele está
disponibilizado para todo mundo ou se é só para afiliado, tá? Mas acho que vale olhar aqui no QR Code e passar. Isso aqui é bem, bem legal, bem importante. E é essa visão aqui que é o MOR, né? Que eles chamam, que é a base de toda a estratégia do sucesso de projetos. Ou seja, M, de gerenciar percepções, assumir a responsabilidade pelo sucesso do projeto, além do sucesso do gerenciamento dos projetos, ou seja, ele divide muito bem o que é sucesso do projeto e o que é a gestão do projeto em si, e reavaliar incansavelmente os parâmetros do projeto, ou seja, você está olhando que o projeto foi 100% concluído, beleza, mas e o pós-projeto? Até quando que você vai acompanhar esse projeto para saber se os impactos que esse projeto gerou nessa empresa, ou nessa organização, ou nessa comunidade, foram de acordo com o que estava, previsto? Né? Porque se você faz o projeto e entrega, acabou, maravilhoso, mas legal, mas quantas pessoas foram impactadas? Aquilo de fato mudou alguma coisa ou não? É isso que está sendo pensado a partir dessa perspectiva, né? E aí, como eu já falei, na própria minha última palavra, expandir a perspectiva dessa noção de sucesso de projetos. Só para trazer um pouquinho das certificações para vocês, né? Acho que a gente já até passou um pouco disso com Carlos Augusto em palestras passadas, mas a gente tem o PMP, o CAPM, né? Gestão de programas, portfólio, tem muitas certificações que, sendo filiado ao PMI, existe um desconto gigantesco aqui como um benefício. E o que eu queria mostrar justamente era mais esse aqui. Por quê? Porque são certificações até um pouco mais novas. Quando você está olhando, por exemplo, para o PMO, PMI-CP, você está olhando para uma certificação de PMO, que não existia há pouco tempo atrás, né, no PMI. E quando você olha ainda mais para o CPMI, que é uma certificação de inteligência artificial do próprio PMI. E o engraçado aqui é o seguinte, que ele tem, você comprando essa certificação, você já ganha o treinamento. Ou seja, você tem o treinamento e a certificação num combo só. Então, é uma certificação ligado à inteligência artificial de uma organização altamente respeitada no mercado. Então, é uma certificação que está sendo bem importante também no mercado aí. Lógico, você tem um custo atrelado a fazer essa certificação, mas eu não podia deixar de falar de PMI e trazer isso para cá. E falando finalmente de benefícios PMI, isso aqui eu trouxe para vocês justamente só para fazer um listão para a gente perceber que assim, a filiação ela tem certos benefícios, e aí depois vocês podem até pegar isso aqui e jogar aí no Google, no próprio site do PMI, para ver a correlação de todos esses. Mas só para citar alguns, por exemplo, a gente tem o Kickoff. O Kickoff, ele é um curso aberto, livre para qualquer pessoa, que o inicial de gestão de projetos. A gente, inclusive, faz esse kickoff como um treinamento inicial na graduação. E o PMI Career Center, né, que fala de desenvolvimento e oportunidade de carreira. Lá, empresas ligadas ao PMI colocam vagas. E aí você tem acesso a todo esse centro de carreira ligado ao próprio PMI. Enfim, uma oportunidade gigantesca aqui de várias coisas, vários benefícios que o PMI traz. Aqui só para trazer, né, vários standards, vários livros de publicação aqui, o maior é o PMBOK, né? Tá? Essa até é a ilustração da sexta edição, a gente já está indo aí para a oitava. O PMI Infinity, que é a IA do próprio PMI, né? E aí eu trouxe aqui uma lista de é, vários relatórios, vários cursos que o PMI trabalha, mas que a gente já está finalizando, então só vou passar rapidamente, para mostrar para vocês, ó. Trabalha aqui o IA em gerenciamento de projetos. Você clicar nesse, né, ver o QR Code, vai levar direto para essa área de gestão de projetos e inteligência artificial.
Fundamentos de IA para profissionais de projetos, ou seja, você está trabalhando um guia complementar para incorporar a inteligência artificial no trabalho de dia a dia do gestor de projetos. Então, são várias, por exemplo, ali, ó, o preço, isso para quem não é afiliado, é R$ 130. E aí você, sendo afiliado, você tem esse curso de graça, né? Tem um relatório ligado à IA aqui também, transformando o gerenciamento de projetos em inovação de IA generativa, cursos de compreensão básica de IA generativa, cursos também para explorar um pouco mais a questão de considerações éticas e riscos quanto à IA, outros cursos aqui ligados a modelos de linguagem de grande escala também, né, os famosos LLMs, relatórios aqui ligados também a IA e a engenharia de prompt para gerente de projetos, ou seja, o próprio PMI Infinity, quando a gente fala que é a IA do PMI, vocês podem entender que todos os standards, todos os livros publicados do PMI, o próprio PMBOK estão dentro dessa IA, e você entender e fazer um bom prompt de pesquisa ali dentro vai te dar um avanço bem interessante, né? Já que você tem, de fato, dentro da própria IA já tudo um suporte desses standards. Ó, essa certificação, como eu citei, né, é uma certificação de IA da PMI, e tem vários outros atrelados aqui, o CPMI mais, e tem o E também ligado à parte ética. E essa certificação de IA da PMI, ela veio por conta da inclusão dessa outra empresa, que eu não me arrisco agora a falar esse nome, mas, sei lá, Cognilítica, né? Ou seja, o PMI teve uma parceria ali, fez essa parceria para trazer essa certificação de IA. Tem um podcast aqui também que fala muito sobre isso, inclusive assisti há pouco tempo atrás, né? Como os gerentes de projetos podem prospectar com IA. E, finalmente, uma fala do próprio presidente do PMI ligada a essa parte de IA, né? Ele diz: o momento é agora para começar a aproveitar a inteligência artificial generativa em seu trabalho. Aprenda as ferramentas, experimente. Comece pequeno, usando IA para automatizar tarefas simples, mas depois seja mais ambicioso. Então, o próprio PMI, o próprio capítulo, tudo que trabalha com gestão de projetos ligado ao PMI tem esse fomento de você, de fato, né, utilizar a IA para estar ajudando no seu conhecimento, habilidades e competências de gestão de projetos. E é isso, galera. Eu acho que eu falei pra caramba também, mas quis trazer muita coisa. Não sei se eu atropelei, né, as falas uma em cima da outra. Foi muita coisa que eu realmente trouxe. Falei de global, falei de Latam, falei de certificação, falei de muita coisa, até de experiência própria também. Mas só deixando aqui alguns rede social, o próprio site do PMI Rio também, alguns e-mails, caso vocês tenham interesse em conversar. E aí, finalizo e fico à disposição. Parabéns, Jean. O Lucas tem uma pergunta. Posso me filiar ao capítulo do Rio mesmo sendo de fora? Pode, pode. Ah, só explicando, né? Se você faz a filiação hoje em dia, você vai ter que fazer um cadastro, e quando você coloca o seu CEP, se você for, por exemplo, de São Paulo, quando você fizer a sua filiação, ele vai te dizer o seguinte: olha, você quer se filiar ao capítulo São Paulo? E aí você fala: não, não quero, quero me filiar ao Rio. Aí você troca para o Rio, porque ele já vai atrelar direto ao seu CEP o São Paulo. E aí você troca por Rio de Janeiro e bota Rio de Janeiro, sem problema. Legal. Mais alguma pergunta? Jean, enquanto o pessoal pensa, o quanto que o voluntariado no PMI contribuiu para o Jean profissional de hoje? Knaip, eu acho que, né, um pouquinho da consequência do que eu já falei aqui, mas o meu trabalho profissional, ele se fundiu muito com a minha experiência no PMI, né? Quando eu falo que eu comecei lá em 2014 no PMI, foi por volta dali também que eu tive minhas primeiras experiências profissionais. Então, eu fui aprendendo na prática, né, e dentro do PMI, a como me colocar na carreira de gestão de projetos e na gestão como um todo, que era o que eu queria fazer.
Inclusive, quando eu estava fazendo a minha graduação, pelo fato de estar próximo ao PMI, eu fui entendendo as coisas que eu gostava na área de TI, né? Que eu fiz sistemas de informação. Mas foi muito importante, justamente por entender essa parte de gestão e ver que eu gostava e tinha aptidão, né? Mais por essa área. Então foi muito importante, porque eu comecei a testar coisas, né? Ou seja, eu comecei a pegar responsabilidade no PMI que eu não tinha ou não poderia ter profissionalmente. Então comecei a ter mais responsabilidade no PMI e depois ter mais responsabilidade no trabalho. Então começou a ser uma consequência do voluntariado. Ah, bacana. Assim, eu tenho um sonho, né? Porque eu acredito que o triângulo de ferro, né? Escopo, tempo e custo, Aham. ele pode contribuir para que a gente tenha um país diferente, né? E como que isso modificaria? A partir da base. A partir do momento que a meninada, lá no final do ensino fundamental, começar a ter a compreensão do triângulo de ferro, né? Assim, de gestão de projetos como um todo, a partir de escopo, tempo e custo, ele começa a ter uma noção também de empreendedorismo, linkar empreendedorismo com gestão de projetos, que é algo que qualquer empreendedor tem que caminhar nessa trilha. O PMI hoje tem alguma ação de voluntariado para essa meninada, assim, de desenvolver alguma ação voltada para esse grupo, para essa mudança de comportamento? Então, chama PMI Next, que é a abreviação do Next Generation. Que era chamada Next Generation lá atrás, que virou PMI Next. Então tá muito ligado ao PMI Educational Foundation, que eu citei, tá? Então tem diversas ações do Educational Foundation nessa área. Inclusive você pode, por exemplo, se voluntariar não diretamente ao PMI, mas diretamente ao Educational Foundation. Por exemplo, quando eu citei lá o Changemakers Initiative, que era ligado a jovens de 14 a 16 anos, foi porque eu queria ter essa experiência com essa galera. Então, eles têm muito interesse de te explicar, de te formar também como um facilitador de gestão de projetos para essa meninada, entendeu? Então, tem muita gente lá, casca grossa também, para fazer todo esse suporte. E o PMI está realmente olhando para que essa garotada tenha de fato as competências bem sólidas, como você falou desse triângulo, né, de ferro, para que isso se traduza em competências futuras ligadas a projetos. Porque quando você encara uma situação em fases, em etapas, te facilita um pouco a vida. E se a galera não tem esse approach, né, essa pegada já desde lá de trás, complica um pouco mais, né? Então o PMI olha para isso, lógico, não é o foco principal, né? Vou admitir, né? Não é o foco principal do PMI, já foi uns anos atrás, mas hoje em dia existe essa pegada, mas não é o foco principal. Mas é muito interessante ainda assim. E reforço, você pode simplesmente estar ligado a um voluntariado que seja especificamente trabalhe essa área. Ah, beleza. Eu conheci um pouco dessa proposta no PMI Baixo México e no PMI Córdoba Argentina, tá? Até Uhum, no evento do ano passado, no seminário internacional, eu esqueci o nome dela, eu trouxe uma menina do México para estar falando para a gente, né? uhum. Então, a gente já começou ali a estabelecer uma boa relação. Mas é isso, né? Eu acho que no momento certo eu vou estar aí me disponibilizando para desenvolver essas ações e para aprender muito aí com vocês, né? Eu acho que o aprendizado é sempre muito bem-vindo. O Lucas fez a seguinte pergunta: os voluntariados, né? Peraí que tá.
trabalho em projetos reais? Como é o trabalho de voluntariado? Em quais horários, quais dias? Como é que a coisa funciona? Então, trabalha em projetos reais de fato, porque tudo que o capítulo Rio de Janeiro atua é projeto de voluntário. Então, por exemplo, é uma empresa real, de fato. Você tem orçamento, você tem planejamento, você tem um conselho fiscal, um conselho administrativo, prestação de contas, né? Tudo que uma empresa real tem. Então, você tem que ter um suporte para que essa empresa funcione, né? O PMI, você faz, por exemplo, chamam de renew. Todo ano você diz quais foram os seus resultados e comprova ali os projetos que você entregou, qual foi o impacto e tudo mais para você se manter como um capítulo. Ou seja, se você não entregar esses projetos, o PMI vai falar: olha, sinto muito, mas o PMI Rio de Janeiro não está justificando ser um capítulo PMI. Então, de fato, tem projetos. Aí, vamos lá, vou ser bem específico, tá? Na minha área. Como eu coloquei ali o organograma, tem uma equipe que é nova, que é uma diretoria de governança. Aí você pode imaginar, poxa, mas é nova governança, né? Mas enfim. Tem uma equipe nova, diretoria de governança, que tem dentro dela uma equipe de governança de dados, uma equipe de gestão de processos e uma equipe que é de políticas e conselhos. Ou seja, eu estou fazendo um trabalho de gestão de processos dentro de cada equipe do PMI. Você tem que mapear, você tem que modelar, você tem que reunir com as pessoas, você tem que fazer todo esse projeto, todo esse trabalho. Governança de dados. Você tem que pegar essas informações advindas de banco de dados do PMI, planilhas de acompanhamento, fazer todo esse esquema para dar suporte a, por exemplo, outras equipes, como a equipe de marketing, a equipe de filiados, para saber de onde são essas pessoas, qual é a idade dessas pessoas, qual a experiência, tudo mais. Então você trabalha todo esse dado para dar o input para essas outras diretorias trabalharem melhor na retenção, na captação. Então você usa trabalho da parte de ciência de dados, de projetos, para ir munir isso. E aí, finalizando, né, a última equipe que eu falei, de políticas e conselhos, que é um pouco mais demanda um pouco mais de experiência, porque você está falando de políticas, né? Aí a gente está falando de elaboração de política de privacidade, trabalha com competência de LGPD, trabalha com negociação, porque você vai estar falando com conselhos, por exemplo, de uma galera que trabalha na Embraer, na Petrobras, um pessoal que você tem que, de fato, ter uma conversa de alto nível. Então, vai te colocar em situações que, cara, se você não souber o que você está falando, você vai ficar em maus lençóis. Então, assim, são projetos reais, muito importantes, com reconhecimento nacional e internacional, e o bicho pega. Eu fico muito feliz, Jean, de, Ah, Knaip, rapidinho, Pode falar. ele perguntou ali, eu não citei, o horário e trabalho, né? É remoto, cara, assim, é essencialmente remoto, tá? Porque, pô, enfim, né? Não tem como você juntar 100 pessoas num lugar para trabalhar. Então, é uma atuação remota. Sobre o horário, você faz o seu próprio horário, né? Eu, como gerente de mais de 50 pessoas no PMI, digo sim, as minhas equipes eu oriento de que seja uma atuação de 4 a 6 horas semanais. Um pouco menos, um pouco mais, vai depender. Mas por que que eu falo 4 horas? Porque você pega 1 ou 2 horas de reunião e 2 horas para você trabalhar o que você definiu na reunião. Tudo bem. Porque você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem um monte de coisa que é mais prioritário do que o trabalho voluntário. Então, a gente flexibiliza o máximo que dá. Lógico, você tem uma responsabilidade, você tem algumas entregas e você vai acordar com as suas lideranças ali, dizer, olha, eu tinha que entregar isso aqui, eu vou entregar semana que vem, ó, isso aqui tô pegado. Será que o fulano da minha equipe não pode me ajudar e tal? Você começa a desenvolver essas habilidades também de flexibilizar, mas estar sempre se comunicando para que não perca essas demandas que são essenciais. Então, é mais ou menos nesse caminho. Como se inscrever como é o ingresso e como se inscrever como voluntário? Pergunta do Alan. Então, manda um e-mail aqui, ó. Tá até na tela aí.
Manda e-mail para voluntariado@pmrio.org.br. Você pode perguntar o que você quiser, a galera vai te responder. Mas eu vou te dizer o seguinte: não sei se tinha um e-mail aqui atrás. Enfim, não vai dar para voltar agora. Mas no site do próprio PMI Rio, que está aqui, esse QR Code, tem lá uma área de voluntariado, que vai te levar diretamente para as vagas voluntárias, tá? Então, assim, tem o e-mail, tem o site do PMI, tem as redes sociais do PMI. Se não bastar isso, me manda mensagem no privado, no WhatsApp, que a gente resolve. Ah, beleza. Quando eu tive, se eu não me engano, foi em 2024, né? Eu tive, dei uma palestra falando de uma pegada ágil, né? E lá atrás a gente não tinha ainda 1.000 filiados no Rio de Janeiro. Então, eu fico feliz quando você fala. Você disse aí que hoje nós já temos 1.000. O Rio de Janeiro precisa ser protagonista também em gestão de projetos, tá? Até para que tudo isso reverbere num estado cada vez melhor, é o que a gente espera, né? Porque se os nossos governantes colocassem nas suas equipes profissionais com uma experiência de gestão de projetos, provavelmente por trás desses profissionais vem ética, vem uma série de conceitos que são abordados dentro do PMI e dentro do próprio PMBOK, né? Então, é hora da gente fazer aí o capítulo do Rio ser protagonista e crescer cada vez mais. Aí, lá atrás eu tinha prometido e só esse ano eu cumpri essa promessa, me filiei, já recebi lá o PMBOK com meu nome, tudo direitinho, né? Então, convido todos a se filiarem e participarem aí desse time vencedor que é o PMI Rio. Teve até corrida esses dias, né, Jean? Teve. Inclusive um projeto que teve que ser desenvolvido por várias pessoas, uma equipe, chama GP Move. E aí você teve que envolver, por exemplo, ligar para a prefeitura para saber se poderia de fato fazer aquilo na rua, né, a corrida, envolver a estrutura física ali, né, Projetos de reais, né? projeto real. Projeto, trazer a água, trazer a roupinha lá, trazer tudo, fazer todo o esquema, trazer, por exemplo, um instrutor, né, para fazer a caminhada, a corrida e tal, montar as tendas e tal. Então teve uma galera para fazer isso. E aí, Guilherme, duas coisas que você falou na sua fala que eu queria lembrar. Uma, você se filiou e tal, você fez o cadastro lá no site do PMI, você vai começar a receber e-mails de assim, tal vaga bate com o seu interesse. Eles te mandam as vagas Ah, também. bacana. Quando o PMI mundo afora aí abre vaga, você chega no seu e-mail dizendo, olha, abriu uma vaga de gerente de não sei o que lá no PMI Córdoba. Se você quiser, tiver os requisitos necessários, sinta-se à vontade. Então, o ponto é esse. O outro Aí que eu ia comentar o seguinte: tem uma coisa chamada CLO, Chapter Leader Orientation, que sempre que a gente entra numa fase de liderança no PMI, você tem que passar por essa série de capacitações. E essa série de capacitações, você falou de ética, né? A maior capacitação é de ética. A maior, a mais importante. Por quê? Porque a Mai é muito rígido com essa parte do código de ética, Knipe. Muito rígido mesmo. Porque assim, você imagina nivelar globalmente o que é ética na gestão de projetos e na instituição. Então é bem, bem bacana quando você cita isso. Eu lembrei que assim, era a maior capacitação que quando eu fiz lá atrás era da parte de ética mesmo. Bom, mais alguma pergunta? Estamos chegando aí nas 9 horas, né? Sim, Jean, muito obrigado. Acho que o PMI é um grande parceiro nosso. Espero que essa palestra tenha sido boa para você, para o PMI e principalmente para os nossos alunos. E que ela sirva de um incentivo para que outros alunos eh, possam fazer ações como essa. Nós já temos mais duas agendadas, tá?
Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só abrir. Uma é do Peter, que é a próxima, e depois do Luiz Henrique Borger. Né? Legal, Então, legal. eu acho que essa é a proposta. E, assim, na minha jornada aí de liderança, de gestor, eu sempre me dispus a contribuir e a participar. Quando você participa, você aprende e você se destaca, tá? Porque a gente vive um mundo que a gente precisa se doar, tá? E com ações como essa, né? De repente, algum aluno vira e fala assim: Ah, mas eu nunca fiz uma palestra, eu nunca fiz uma oficina. Tá tudo certo, sempre tem a primeira vez. Aqui é o momento da gente estar fazendo essa troca, tá? O nervosismo pode acontecer, né? Mas é o momento da gente praticar. Então, quando a gente traz esse projeto, esse é o objetivo: abrir mais uma porta para que vocês possam aprimorar não só todo o conhecimento que é apresentado dentro das disciplinas, mas também o que está no entorno. E aí a gestão de pessoas, a oportunidade da comunicação, tudo isso eu espero que vocês pratiquem muito, porque são ações que, como líderes e como gestores, vocês vão ser muito exigidos, né? Então, por isso a gente vem criando essas oportunidades dentro dessa caminhada aí. Então, eu estou muito feliz que a turma de vocês tenha startado esse projeto. E vida longa para esse projeto, né? E a ideia é trazer aí cada vez mais os alunos, trazer os egressos e trazer também palestras de outros parceiros que sempre se dispuserem à disposição. Tem aí estou fechando aí para maio uma palestra com, pô, esqueci o nome dele, com um cara da Google, né? Eu até comentei ontem com a galera que eu estava conversando com a turma de vocês. Ele chegou e falou assim: pô, Knaip, eu posso dar uma palestra às 4 horas. Falei, cara, muito obrigado, né? E aí ele explicou por que tem que ser 4 horas. Porque eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Eu falei, cara, muito obrigado, sou muito grato, mas eu preciso de uma força maior sua, né? É que essa palestra aconteça às 19, 19h30, porque os nossos alunos são profissionais do mercado. Eles atuam e o horário que eles têm disponível é a partir das 7. Ah, não, então tá bom, não dá em abril, mas eu consigo em maio. Tá? Então a gente vai estar trazendo aí alguém com uma experiência do Google Education, né, para estar trazendo aí toda essa expertise e nos ajudem. Né? Quem quiser participar, né? Ah, Knaip, quero participar e da organização. Tá? É muito de doação. Então, vocês podem ver que a arte foi feita pelo Knaip, o site foi feito pelo Knaip, os contatos, quem perturba vocês é o Knaip, né? E quem quiser participar, vem para esse time aí, porque toda ajuda é muito bem-vinda, tá? Então, são construções que a gente vai realizando, até todos os eventos que a gente tinha feito até aqui, né? Eu nunca tinha colocado a mão na massa lá no EV, né? Então eu falei, pô, não, essa eu vou fazer pelo EV para liberar o certificado para a galera, tá? E aí ontem era 9 horas, o Daniel falou que não, tu mudou o horário da palestra, você conversou com o Jean, né? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, cara. Ele, não, porque o Evans disparou um e-mail aqui. Falei, cara, eu estou testando, né? Pode ser que eu tenha alterado alguma coisa, e aí eu fui ver, realmente eu tinha alterado lá. E são oportunidades para a gente aprender, tá? Sempre é um momento de aprendizado. E quem sai na frente são essas pessoas que dão a cara a tapa, tá? Então eu digo muito para o meu aluno, seja ele da graduação, seja ele do FIC, seja de vocês com mais expertise, se disponibilize.
Tá? Deem a cara a tapa. O momento da gente praticar e da gente aprender é aqui. Então, eu acho que vou pedir aí para quem puder abrir a câmera para a gente dar um print, botar essa foto lá no Instagram, né, do curso, né? O Jean colocar lá no PMI Rio, que ele teve dando uma palestra no IFRJ. Se vocês puderem abrir aí, vai ser ótimo. E aí, Jean, se você puder minimizar aí a tela também, Tá. só para. Beleza, vamos lá. Ramon, te agradecer aí. Quem puder abrir a câmera. Ramon, te agradecer, né, por mais uma vez estar conosco. Ih, espera aí que eu vou habilitar aqui. Deve ter alguma coisa que habilita todos. Um minutinho. Configuração. Ó, um minuto que eu vou um de cada vez aqui. Permitir câmera, câmera. Pô, Kinai, por isso que eu não tava vendo ninguém, Kinai. Ó, viu? Tem uma coisa que a gente trabalha, né? O conhecimento adquirido, tá? O que que em algum momento a gente vivenciou isso num evento. Deixa eu só ir liberando aqui. Lucas está liberado. A gente teve uma invasão, cara, em um dos eventos que gato escaldado tem medo d'água, né? É, Então a gente, como eu tô sozinho, né? é, é, Sem o suporte, eu falei, caramba, vamos, pessoal querendo falar, a gente abre a câmera, só ir abrindo aqui, desabilitar a câmera. agora que eu consegui ver as mensagens aqui também. Obrigado, pessoal, que parabenizou aí. Mayra também que mandou mensagem. Quem não está com ela habilitada, só levanta a mão aí que eu vou no nome de vocês e Caio, Caio, Caio. Pô, beleza, Caio. Pô, peraí. Tua câmera está habilitada, Caio. Foi. Vê lá se foi. Permitir câmera. Foi? Mais alguém? Dá uma olhada aí. Vê se foi. Foi? Mayra. Peraí. Mayra, você também pode cadastrar lá para você fazer uma fala do seu, apresentar o seu projeto lá para a galera, que é muito bacana, né? Eu tive o prazer de participar lá. Olha ela aí. Mais alguém? Está sem câmera? Os alunos vão chamando a gente para as ações, a gente faz o inverso, né? Então, Mayra, fica aí o convite para você dar uma palestra. Então, beleza. Depois vou te mandar lá o link para você se cadastrar. Caio foi? Patrícia Alcântara. Deixa eu ver a Patrícia aqui. Patrícia foi, não? 10-0, tá batendo aqui. Obrigado, professor. Show. Fazendo parte desse time vencedor aí. Patrícia não. Só falta a Patrícia. Patrícia está liberada aqui. Tá liberado? Show. Mas quem? Caio. Deixa eu ver o Caio aqui. Aí também. Show. Mais alguém sem? Vamos dar o print. Peraí. Agora que deu vontade de espirrar. Opa! Vai lá. Vamos lá, pessoal, aquele print.
Show de bola. Pessoal, Caio, você quer fazer alguma fala? Levantou a mão? Mais alguém? Bom, então, não, beleza. Pessoal, muito obrigado. Parabéns, Jean. Vamos em frente e próximo mês tem mais uma. Um Valeu, abraço a todos. galera. Boa Até mais. noite. Boa noite. Boa Fiquem noite. com Deus.